começamos oficialmente aí no nosso horário normal, né? Ao sábado, a primeira aula presencial. Hoje, nós vamos tratar a primeira parte da nossa aula sobre geografia urbana. Quando se fala em geografia urbana, ela tem um monte de tópicos para se trabalhar. Eu costumo dizer que é uma aula... Então, nós vamos trabalhar em duas etapas. Nessa primeira etapa, nós iremos verificar as partes mais complexas da geografia urbana. E na segunda etapa, na nossa próxima aula, nós iremos trabalhar aí os conceitos mais populares que vêm sendo abordados hoje sobre geografia urbana. Principalmente planejamento urbano e as suas variáveis, né, as políticas nacionais, mobilidade urbana. Isso daí são temas bastante atuais que caem com bastante frequência, ou melhor, todos os anos, no Enem ou em alguns outros vestibulares ao redor do Brasil. Bom, começando sobre a urbanização brasileira. Quando se fala o termo urbanização, pensa-se em cidades grandes, em grandes metrópoles, conglomerado de pessoas, mas na verdade não é isso. O conceito de urbanização, ele tem diferentes significados. Por exemplo, se eu procurar o conceito de urbanização perante a ONU, ela vai falar que urbanização é um processo de concentração de pessoas em uma determinada área geográfica. Para nós, aqui no Brasil, o processo de urbanização ele tem o sentido do quê? O crescimento e aperfeiçoamento dos centros urbanos, ou seja, a expansão e a infraestrutura das cidades. Quando se fala em conceito, é interessante vocês não levarem ao pé da letra. Mas qual que é o certo? É o da ONU? É a definição que se utiliza aqui no Brasil? Não tem um significado preciso para qual é o correto e qual é o secundário. Eu gosto de dizer que urbanização é o processo de aperfeiçoamento de uma cidade. Tá? Esse é o meu conceito, é a minha definição. Mas a interpretação pode variar aí de cada um de vocês. Uma coisa que é interessante, quando se fala em urbanização aqui no Brasil, é a palavra cidade. Se eu falar para vocês que o Brasil possui mais de 5.500 cidades, eu estou certo ou estou errado? Certo, errado? Nossa, só 2? Será que eu não estou errado? Eu não sei. Bom, conceito de cidade, ele pode ser considerado um jargão popular. Por quê? A cidade, ela é uma denominação popular do conceito urbano. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo conceito cidade, ele não é um termo técnico, não é um termo oficial, tá? Perante a organização do espaço brasileiro, do nosso país, o conceito de cidade ele é singular. O oficial é município. Tá? Na organização política do Brasil, cidade é um jargão popular. Então, é uma primeira dica para vocês se atentarem. Pô, mas qual que é a diferença? Imaginem o município de Jundiaí. Um exemplo qualquer. O município de Jundiaí é conhecido como a cidade do figo. Um conceito popular que dá uma característica ao município. Então, automaticamente, quando eu falar cidade, eu posso atribuir a característica deste município. Arujá, conhecido como cidade-natureza. Uma correlação
a uma cidade que possui uma grande condensação de áreas verdes. E por aí vai. Aparecida do Norte, considerada como a cidade onde se tem uma concentração de uma determinada característica religiosa. Então, prestem atenção nesse sentido. Cidade é uma característica ou um jargão popular de um município. Agora, o termo correto, município. Tá? No Brasil, nós temos atualmente 5.570 municípios. Tá? Esses 5.570 municípios, eles estão distribuídos de forma irregular no território, tá? Com uma grande concentração nas regiões Sudeste, tá? E Nordeste. Por que eu quero dizer uma grande concentração nessas áreas? Devido aos processos de emancipação que ocorrem a cada ano. Tá? No Nordeste é mais comum você ter um pequeno povoado, aparece lá um cidadão esperto, denominado político, ele vai lá e convence a população daquele povoado ao seguinte: olha, vamos buscar a emancipação aqui desse povoado, vamos criar um município, porque aí nós vamos trazer o progresso para ele. Pô, mas qual o progresso? Primeiro que vai passar a angariar verbas do poder público estadual e federal. E segundo que ele vai passar a ter uma estrutura administrativa. Hoje, falando administrativamente em um município, ele tem uma área geográfica delimitada, as suas características, não é, que é a função da cidade, e, em consequência, uma estrutura político-administrativa, poder executivo e poder legislativo. Então, acabou a pilha? Pode pular o slide, por favor? Obrigado. Bom, então, o que nós já falamos no início, a urbanização, o processo de aperfeiçoamento ou de infraestrutura de uma cidade, a partir do momento que a cidade ela passa a se expandir. A urbanização ela não ocorre de forma harmônica, tá? Em nenhum município, porque nós temos processos paralelos ocorrendo simultaneamente. Esses processos paralelos fazem com que o município ele tenha uma infraestrutura organizada em determinadas áreas e em outras áreas uma infraestrutura precária, com a ausência do Estado em implementar essa infraestrutura. Isso acontece em todos os municípios do Brasil, não tem exceção. Tá? Bom, quando que ela se inicia no território brasileiro? Acho que vai precisar baixar mais um pouquinho aí o som, né? Tá dando eco. Na verdade, o pessoal está reclamando que está baixo. Ah, tá bom, então. Bom, no território brasileiro, quando se fala em urbanização, nós precisamos nos religar ao processo histórico de formação do Brasil. Quando o Brasil ele teve lá suas primeiras colônias por determinação do governo português, nós tínhamos o processo de povoamento do litoral para o interior do país. Esse processo ele deu origem às colônias de exploração. Se formavam colônias sentido interior para a busca e exploração de recursos naturais. Mas, quando se fala na verdadeira urbanização do território brasileiro, nós temos aí muito tempo à frente. Tá? O Brasil ele começa a ter os seus primeiros rabiscos de urbanização a partir do ciclo do café. Tá? O ciclo do café ele foi o pontapé inicial para a criação da infraestrutura das primeiras cidades. Por quê? O café ele foi um produto forte na economia brasileira naquela época e ele tinha como principal característica o abastecimento de vários mercados. Uma minoria, mercado interno, e a maioria da produção voltada ao mercado externo. A partir daí, nós tivemos vários outros processos paralelos
que contribuíram para o aperfeiçoamento ou surgimento aí dos primeiros núcleos urbanos. Tá? Pode passar o slide, por favor? Bom, no Brasil, outro fator muito importante que nós precisamos deixar frisado é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial aqui no Brasil, ela teve um papel fundamental para o aperfeiçoamento dos centros urbanos. Qual a característica que a Revolução Industrial ela trouxe para o aperfeiçoamento dos centros urbanos? Primeiro que a indústria. A partir do momento que as indústrias chegam aqui, precisa-se de mão de obra. A partir dessa mão de obra que se chega, precisa-se de especialização. Então, um fator, ele acaba ligando ao outro. Uma ideia para se fazer esse link é o seguinte: ciclo do café trouxe, em paralelo, a industrialização, que, em sequência, trouxe o crescimento urbano. Esse é um lembrete que eu sempre gosto de dizer. Se vocês pegarem essas 3 linhas de pensamento, vocês acabam harmonizando a ideia. Onde, como e consequência. Tá? Bom, um slide para mim, por favor. Aqui é o que nós já havíamos falado. Ciclo do açúcar, lá no começo das primeiras colônias. Desenvolvimento em direção ao interior do território brasileiro, principalmente aí a exploração de ouro e a pecuária. Os primeiros núcleos urbanos a partir do ciclo do café, que trouxe o início do processo de industrialização. Pô, mas a partir de quando que, de fato, o Brasil ele passou a investir pesado no processo de industrialização? A partir da década de 50. Ou, melhor, no período pós-guerra. Tá? O período pós-guerra ele foi fundamental ao território brasileiro para o crescimento ou a expansão dos centros urbanos. Porque, nesse período, nós tivemos aí a reorganização do espaço mundial. Nós tínhamos 2 atores que organizavam essa reorganização. Lá no período pós-guerra, esses 2 atores, conhecidos como os Yankees, ou Estados Unidos da América, e a União Soviética. Pô, mas o que isso daí tem a ver com o Brasil? Tudo. O Brasil, ele estava do lado norte-americano. A partir desse lado pré-definido pelo governo brasileiro, nós passamos a seguir determinadas regras. Quais foram essas regras? Vocês já ouviram falar da nova divisão internacional do trabalho? Quem aqui já ouviu falar? Bom, a nova divisão internacional do trabalho, o que ela foi? Quando os Estados Unidos eles foram responsáveis pela reorganização do mundo, eles deram literalmente algumas diretrizes para os países que eram aliados a eles. E essas diretrizes, elas ficaram conhecidas como a nova divisão internacional do trabalho. Os países ricos, aliados aos Estados Unidos, eram literalmente países consumidores. Eles tinham que produzir tecnologia e, em contrapartida, eles precisavam ser abastecidos por países fornecedores. E uma das características desse período para o território brasileiro foi ser um país fornecedor. Do quê? Mão de obra e matéria-prima. Então, a partir disso, o Brasil ele teve que mudar a sua infraestrutura, deixar de ser um país rural e passar a ser um país urbano. É claro que isso demorou décadas para se efetivar. Hoje,
nós temos mais de 80% da população vivendo em centros urbanos, 83,4% aproximadamente, e o restante vivendo no campo. Mas, pô, Jucimar, por que isso daí demorou tanto a acontecer? Primeiro, a infraestrutura precária e, segundo, a ausência de mão de obra. Mas vamos entender isso daí um pouquinho mais na prática. Pode pular o slide, por favor? Bom, estamos aqui, ó, na industrialização das cidades. Lá no final do período pós-guerra, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos aí como característica o governo Getúlio Vargas, um governo que era a favor aí dos norte-americanos, foi um governo que trouxe aí as primeiras leis trabalhistas e também um governo que criou a indústria de base, né? O que seria essa indústria de base? As primeiras estatais que nós temos no Brasil, elas são indústrias vitais, tá? O que seria essa indústria vital? Uma indústria de extrema importância para o desenvolvimento do país. Petrobras. A Petrobras, quando surgiu, né, Petróleo Brasileiro S.A., uma empresa estatal pública, ela fazia o que? A extração de matéria-prima para transformar em petróleo e derivados de plástico. Pô, mas petróleo, o que tem a ver nessa época? Tudo. Petróleo, hoje, é a matéria-prima responsável pela produção do plástico. O plástico é um produto extremamente industrializado, seja para produtos de bens duráveis e não duráveis. Podemos falar de uma mesa, na década de 50, cadeiras de plástico, até as famosas sacolinhas. Depois disso, tivemos a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, uma indústria também de base, responsável pela transformação de matéria-prima, no caso, minério de ferro, em produtos industrializados, chapa de ferro, viga, que tinham como seu mercado o quê? Os centros urbanos. Para você construir uma determinada edificação, você precisa de ferro. Para você utilizar em uma indústria metalúrgica um determinado produto, você também precisa de ferro. Então, o governo do Getúlio Vargas, ele foi importante nesse sentido. Ele trouxe uma grande contribuição em indústrias de base para o território brasileiro. Pô, mas e o surgimento das cidades? O que o Vargas tem a ver com isso? Vejam bem, ele trouxe as indústrias, criação de indústrias. Só que, efetivamente, nós passamos a ver o crescimento das indústrias e da especialização de mão de obras no Brasil só lá no governo JK. Tá? O governo JK, ele literalmente fez com que o país se expandisse. Através do quê? Do seu plano de metas. Você pode pular o slide, por favor? Então, o que seria esse plano de metas? O Juscelino Kubitschek, ele tinha um plano bem ambicioso para o território brasileiro. Qual que seria esse plano? Olha, nós precisamos fazer com que o país cresça 50 anos em 5. Basicamente, esse foi o principal slogan do governo JK, com um plano bem ambicioso. Mas como que um país vai crescer 50 anos em 5? O que eu preciso fazer? Olha, infraestrutura. Se você não se aprimorar em infraestrutura, isso daí não vai acontecer. Então, o que o JK ele fez? Já que nós somos obrigados a seguir aí as orientações norte-americanas com a nova divisão internacional do trabalho, o Brasil, segundo as orientações passadas pelos norte-americanos, ele foi responsável pelo quê? Ofertar mão de obra e também ser um mercado consumidor. Mas o que isso tem a ver com as cidades? Tudo. Para eu ter mão de obra,
eu preciso de pessoas. Eu tenho duas opções. Ou eu abro o país para a entrada de imigrantes, ou eu expulso quem está no campo. Não tem outro caminho. Então, o que o JK fez? Eu vou dificultar a vida de quem está no campo. Mas como que eu dificulto a vida de quem está no campo? Eu preciso, para viver no campo, produzir. Produzo, vendo, lucro, produzo mais. Um ciclo infinito. O que o JK fez? Olha, eu vou dificultar a vida no máximo. Vou colocar taxas de juros altíssimas para quem precisava fazer empréstimo, fazer limitação da disponibilidade de recursos, sementes, vamos desvalorizar a terra e fazer com que quem mora no campo entenda que lá não é o lugar para ele. Ele tem que vir para a cidade, porque a cidade precisa dele. E aquele que não consegue se adaptar aos centros urbanos pode ficar lá no campo com todas as suas limitações, produzindo para poder abastecer a cidade. E essa mão de obra vindo para cá gera um mercado consumidor. Por quê? Para eu ter um mercado consumidor, eu tenho que ter as indústrias. E as indústrias estavam chegando. Tá? Nós já tínhamos indústrias de base que poderiam dar um pré-abastecimento a esse mercado industrial e as indústrias se aprimorando aqui. Um exemplo disso é o automóvel. Lá na Revolução Industrial, o automóvel ele é conhecido como o precursor da indústria. Né? Ele é conhecido como uma das locomotivas com que faz a indústria se desenvolver no mundo. E aqui no Brasil não foi diferente. As indústrias automobilísticas chegaram aqui, forçaram uma infraestrutura a surgir e indústrias paralelas surgindo também para abastecê-las. Aí, posteriormente, começamos a ter outros tipos. Só que para eu ter um mercado consumidor, eu tenho que ter uma infraestrutura. Pô, mas qual que é a infraestrutura que eu tenho que ter? Aí que entra a parte do Estado. Quando se fala em infraestrutura, nós temos que pensar em uma série de variáveis. Só que a partir daí, não necessariamente acontece de uma forma proporcional. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando se estuda a formação de um município, qualquer município, ele entra em dois conceitos. Primeiro, o conceito de cidade legal e o segundo conceito de cidade ilegal. O que seria isso? A cidade legal e a cidade ilegal. A cidade legal é aquela que o Estado propicia a infraestrutura. Moradia, saneamento básico, mobilidade. Então, tudo que o Estado ele é obrigado a colocar está aqui, ó, dentro da cidade legal. Já a cidade ilegal é aquela cidade marginalizada. O que seria essa cidade marginalizada? As regiões periféricas, que surgem de uma forma desordenada. O Estado, ele faz vista grossa, ele não implanta as obrigações que ele deve implantar naquela região. Por quê? Não é interessante em um determinado momento. Sim. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o capitalismo ele só existe porque ele tem de onde explorar. Se o capitalismo ele tem um local para fazer a exploração, ele vai existir em qualquer situação. E a cidade, nós não podemos fugir do quê?
ela é um fruto do capital. Ela sendo um fruto do capital, ela vai fazer a exploração do legal e vai fazer com que o ilegal, o marginalizado, viva com o atraso. Tá? E isso é algo que nós podemos pegar aí em boa parte dos grandes centros urbanos, ou até dos médios e pequenos centros urbanos. A população mais abastada, economicamente falando, sempre vai estar à espreita do município. Vai viver lá sobre as deficiências que esse município tem a ofertar. Até aqui, tudo bem? Posso apagar aqui? Aí falamos lá do JK, tal, dificultando a vida do povo no campo, mas o que isso trouxe ao território brasileiro? Trouxe algo extremamente ruim. Olha a matemática entrando. Imaginem nesse gráfico duas situações. A primeira, o crescimento populacional nos centros urbanos. Essa outra linha é a infraestrutura. Ela não foi acompanhando. E qual a consequência disso? Olhem o gap, ou a brecha, que nós tivemos aqui. A lacuna. Se o município ele crescesse organizadamente, nós teríamos um crescimento assimétrico, organizado. Vou citar um município de exemplo a esse gráfico. Brasília. A cidade de Brasília, quando surgiu, ela surgiu de forma equivocada a esse gráfico. Por quê? Foi uma cidade que necessitava de mão de obra para ser a capital do país. A partir daí, nós teríamos um mercado consumidor. Só que para morar lá em Brasília, você teria que ter, no mínimo, um automóvel. Ruas largas, ligando uma parte à outra da cidade. Se você não tivesse um automóvel, literalmente você estaria perdido. Você vai se locomover de bicicleta. Ah, mas hoje é diferente. Sim. Transporte por aplicativo, ônibus, metrô, mas ainda assim está fora do pensamento desse município. Um município que foi planejado para quê? A infraestrutura criasse um mercado consumidor que abastecesse continuamente. Se nós pegarmos a cidade de São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, aqui na nossa realidade, é algo muito interessante. Ela passou a ter um crescimento a partir da década de 60, 70, 80, né? A cidade ela teve lá o seu boom, mas ela passou a sofrer um processo chamado de gentrificação. Tá? O que seria esse processo de gentrificação? Ela surgiu e foi remodelada. Tá? Imaginem o Rio Tietê, Rio Pinheiros. Ele era um rio meandrante, um rio cheio de curvas. Para o capital, não era interessante isso daí. Então, nós tivemos que ter um processo de transformação desse espaço. Retilinizou o rio, canalizou o rio e fizeram duas vias importantes sobre eles. Paralelamente a eles, melhor dizendo, lá nas marginais Tietê e Pinheiros. Com qual ideia? Ligar os extremos do município e, posteriormente, fazer uma ligação com outros municípios. Então, observem, originalmente,
o rio ele tinha lá suas características, e após esse processo de gentrificação, nós tivemos a modificação de um espaço já existente para poder ligar, ou melhor, acelerar o fluxo de pessoas e a sua locomoção. O processo de gentrificação, ele é ruim porque nós passamos a ter a especulação sobre ele. Vou citar um exemplo bem atual para vocês. Peguem lá Itaquera City, fundão da Zona Leste. Imaginem que o seu Zé tinha uma casinha lá que valia 10 mil. Morava na periferia, não tinha infraestrutura nenhuma. Aí o Estado, como ele pensa no trabalhador pobre assalariado, resolveu trazer uma infraestrutura para lá. Levou o metrô. Nossa, legal, Estação Corinthians Itaquera, está fazendo a ligação com o centro de São Paulo. Nossa, bacana. Mas ainda assim continua sendo um bairro, teoricamente, abastardo de infraestrutura. Aí, em um avanço de tempo, pensa-se em criar algo que possa supervalorizar essa área. O Itaquerão, estádio do Corinthians. Aí a área ela vai passar a ter uma supervalorização. Só que antes disso, a especulação imobiliária ela atua nos centros urbanos. Aí chega lá o cara inteligentão, de gravata, ele já sabe que vai ter uma grande obra de infraestrutura lá, né? Vai surgir um shopping, vai surgir um estádio, ou qualquer outro exemplo. Ele fala assim para o seu Zé, ó, eu te dou 100 mil na sua casa. Seu Zé, pô, minha casa vale 10, ele vai estar me pagando 100. Agora, tô a chave. Aí o cara espera a supervalorização da área com a chegada de infraestrutura. E o que o seu Zé faz? Infelizmente, ele tem que procurar outro lugar para morar. E esse outro lugar para morar não vai ser mais ali. Porque ele não vai conseguir comprar mais por nem 10, nem 20, nem 30. A área, ela supervalorizou. Ele vai ter que ir para um local mais afastado ainda. E esse processo de especulação imobiliária e afastamento das pessoas, né, que gera constantemente novas periferias, é chamado de espraiamento. Então, observem, o espraiamento é quando a pessoa ela sai de um determinado local afastado para ir para um outro mais afastado ainda. E falando de cidades, é um conceito bem atual. Só que, na história dos centros urbanos, isso daí também aconteceu lá com o campo. Ah, mas o que tem a ver essa ligação do campo com a cidade? Quando as cidades elas precisavam crescer, a especulação ela também chegou no campo. Só que ela chegou lá com outro conceito, né, de latifúndios. E os latifúndios, eles trabalharam justamente com esse conceito. Olha, eu compro a sua propriedade por um valor X, só que eu sei que a sua propriedade ela vai se valorizar. E aí você não vai conseguir mais estar lá e você vai ter que migrar para as cidades. E os latifúndios, eles foram muito importantes para quê? Grandes estruturas rurais para abastecer um mercado consumidor nos centros urbanos. A partir disso, nós tivemos dois atores que contribuíram. A soja e o milho. Ah, mas o que tem a ver a soja e o milho com o crescimento das cidades? Produtos que fazem parte da dieta alimentar da população brasileira e produtos que, para aquela época, lá na década de 50, também eram importantes para a pecuária. Pô, mas o gado come capim. Sim, no Brasil. Mas lembrem-se que
Lá na nova divisão internacional do trabalho, o Brasil ele era responsável por ter mão de obra e mercado consumidor. Mercado consumidor, quando se falava nesse sentido, Europa e Estados Unidos. Lá o gado não tem costume de comer vegetação, é alimentado com ração. Então, produção para um mercado consumidor. E a partir daí, nós tivemos em paralelo, na década de 60, década de 70, um outro conceito chamado de Revolução Verde. A Revolução Verde, ela surgiu para ser um processo consumidor para essas grandes áreas agrícolas. Então, observem que o campo ele sofreu uma modificação forçada para atender outros mercados. Essa população se viu forçada a ir para os grandes centros urbanos, auxiliar na formação e expansão desses centros urbanos, e, por consequência, nós tivemos aí a modelação do território brasileiro, como nós vivemos atualmente. Bom, até aqui, tudo bem? Alguma pergunta? Bom, a partir de toda essa infraestrutura histórica que nós passamos aí pelo surgimento das cidades de urbanização, nós passamos... Só um instantinho, gente. Bom, então, após tudo isso daqui, Revolução Verde, mudança do campo para a cidade, infraestrutura, crescimentos urbanos, nós passamos a ter outros problemas. A Cauane, do EAD, está perguntando qual o nome do afastamento de pessoas para lugares mais afastados. Cauane, expressificação, tá? A mudança de uma determinada população de uma área para uma área mais afastada, ou seja, sair de uma área que até então não era considerada periferia para uma nova periferia ou extrema periferia. Então, hoje, falando na atualidade sobre centros urbanos, todo centro urbano no território brasileiro, ele precisa ter uma característica, tá? Aí nós vamos falar no jargão popular, cidades, tá? Você pode pular, por favor? Pode pular. Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular. Bom, falando sobre cidades, né, que é um nome bem popular, elas possuem classificações, tá? Essas classificações, elas vão da hierarquia urbana, né, que é o grau de importância de uma cidade perante outra, até as suas subcategorias, tá? O que seriam essas subcategorias? A rede geográfica, o tipo da cidade, que é a sua classificação, e a partir daí os conceitos de tamanho, tá? Você pode pular, por favor? Bom, hoje, o que é uma cidade?
Quando eu falei para vocês de o que seria a urbanização, eu citei lá o exemplo de uma definição pela ONU e a definição pelo território brasileiro. Quando se fala em o que é cidade, nós também temos uma classificação utilizada pela ONU. A ONU ela diz que uma cidade é uma concentração urbana, populacional com mais de 20 mil habitantes. Ela define isso de uma forma bem singular. Para você ter uma denominação de cidade, é isso. Tem que ter pelo menos 20 mil habitantes e uma estrutura administrativa. Aqui no território brasileiro, não funciona assim. Se funcionasse assim, nós não teríamos 5.570 municípios. Nós temos municípios no território brasileiro com menos de 20 mil habitantes. Assim como temos grandes concentrações. Maior cidade do território brasileiro, cidade de São Paulo, com mais de 16 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, define-se cidade por uma área geograficamente delimitada com uma estrutura política. Aqui no Brasil, basicamente se define isso como cidade. Tenho a área geográfica de sua abrangência e eu tenho uma estrutura política definida a cada 4 anos por um pleito eleitoral. Tá? No território brasileiro, geralmente, a cada ciclo eleitoral, nós temos o surgir de um novo município. Tá? E aí entra aquilo que eu já passei para vocês. O cara ele chega lá, emancipa o povoado, convence que a emancipação vai ser extremamente favorável, porque vai chegar progresso, e, na verdade, não é bem isso, né? O cara ele pensa em trazer o dinheiro sem antes pensar na infraestrutura e o seu planejamento, que é algo que nós vamos ver aí na nossa próxima aula. Bom, já sei o que é uma cidade aqui pelo território brasileiro, a sua definição. Mas qual que é a função de uma cidade? A função de uma cidade é a sua característica. Tá? Quais as principais características que nós temos? Eu vou citar uma que oficialmente ela não é considerada cidade dormitório. É o caso aqui de Itaquá. O que é uma cidade dormitório? Que a maior parte da sua população passa boa parte do dia fora dela. Retorna ao município somente à noite. Itaquá pode ter 1000 denominações que a valorizem, mas ela é conhecida como uma cidade dormitório. A população ela se desloca daqui para trabalhar principalmente em uma metrópole, São Paulo, ou em municípios vizinhos. Apenas uma pequena parte da população lá de mais de 375 mil habitantes trabalha aqui. Tá? Bom, existem várias funções que podem caracterizar uma cidade. Cidades turísticas, cidades históricas, cidades agrícolas. Tá? Só que não necessariamente ela tem apenas uma função. Ela pode ter mais de uma. Tá? A rede de uma cidade. O que seria isso? A rede é o processo de interligação desse município com outros. Podemos falar de vias urbanas convencionais, rodovias e outros sistemas de locomoção. Tá? Então, quanto maior for a distribuição de uma rede geográfica de um determinado município, mais importante vai fazer com que essa cidade seja perante outras. Tá? A partir daí, nós temos a hierarquia urbana. Na hierarquia urbana, o município ele pode ser
apenas uma cidade local, pode passar para uma metrópole local, metrópole regional, megalópole e cidade global. O que seriam essas hierarquias? É o que nós vamos ver agora. Pode pular, por favor? Bom, primeiro, é importante trazer a vocês o conceito de conurbação. O que seria esse conceito de conurbação? Ele é o encontro das cidades. Hoje, uma cidade, ela se encontra com outra de uma forma invisível. Você não percebe que você está na cidade A e, às vezes, você pode ir para a rua de trás e já está na cidade B. É um processo invisível. Geograficamente falando, quando nós temos a mudança de uma cidade para outra, nós costumamos dizer que está em uma linha de limite de municípios. Esse limite de municípios ele é feito através de algum limitador, que na maioria das vezes é um agente natural. Um rio, um córrego, uma pequena formação florestal é o limitador entre uma cidade e outra. Mas o processo de conurbação, ele é mais presente no nosso dia a dia. Por quê? Nós nos locomovemos de uma cidade para outra e nem nos tocamos que, muitas vezes, aquela área já não pertence mais ao município que estamos. Estamos adentrando em um novo município. Vou citar um exemplo próximo aqui nosso. Estamos em Itaquá, indo em direção ao Itaim Paulista. Muita gente nem percebe que o Itaim Paulista já é o extremo leste da cidade de São Paulo. Você desce o trecho da via, passou por um córrego que é subterrâneo, já está no extremo leste da cidade de São Paulo, em um bairro periférico. Alguns pontos também as pessoas não saberiam onde elas estão. Tipo, no Maranhão, as pessoas não sabem se o Maranhão é de Itaquá ou se é de Suzano, se não me engano. Suzano, Itaquá e Suzano. É um outro exemplo interessante. E isso se denomina conurbação, tá? Em qualquer parte do território brasileiro. Isso daí é rotineiro, tá? Às vezes fala assim, pô, mas a infraestrutura na rua de trás, o cara tem lá fibra ótica e aqui na minha rua não tem. Pode ser um convênio da empresa de telefonia, falando hoje especificamente da Telefônica, com um município que lá, por ser um outro município, tem, e o município a poucos metros à frente não tem. Vou dar um exemplo bem clássico. Coleta seletiva. O município de São Paulo, ele tem uma coleta seletiva. Isso daí nós vamos ver mais à frente, lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A coleta seletiva, ela disponibiliza ao munícipe a coleta de resíduos comum, o lixo comum, e uma coleta paralela de resíduos que podem ser reciclados. Se a gente pegar essa mesma área geográfica, ali no Itaim eu tenho, e na Vila Gepina, né, que é o que faz o limite entre os dois bairros, eu não tenho, Itaquá. Vou pegar um outro lapso nesse mesmo sentido. Vila Sônia, extremo de Itaquá, ali com a Vila Amara. Extremo de São Paulo, mais para cá um pouquinho, à direita do Itaim. Cai na mesma característica. Tá? Então, quando vocês se locomoverem de um local para o outro, indo em direção a outro município, vocês fazem esse processo. Essa área de encontro chamada de conurbação. Administrativamente falando, limite entre municípios. Pode pular, por favor. Metrópole.
A metrópole, ela... Oi? Só falando, ele falou que o Marengo ele faz parte de Suzano e Itaquá. Não, o Marengo é um bairro de Itaquá, né? Do município de Itaquá. Só que como ele está no limite com Suzano, mais especificamente o bairro do Miguel Badra, muitas vezes as pessoas se locomovem do Miguel Badra para o Marengo e não percebem que são municípios distintos. Assim como você pode sair do Marengo Baixo e ir para o Marengo Alto, quem não conhecer, Marengo. Badra Baixo para o Badra Alto. Eu não conheço, para mim é tudo Miguel Badra. Metrópole. As metrópoles, elas são cidades que têm uma certa influência sobre demais cidades, tá? No caso, a metrópole, uma cidade central, ela tem uma concentração e disponibilização maior de gamas e serviços, e as cidades ao entorno são consideradas como cidades satélites. Elas, de uma certa forma, dependem da metrópole. Nós podemos ter uma metrópole local, uma metrópole regional e uma metrópole nacional. Um exemplo de metrópole local. Eu posso pegar São José dos Campos. É uma cidade que tem uma grande influência sobre municípios ao seu entorno. Jacareí, Santa Branca, Igaratá, né, de uma certa forma Caçapava, Taubaté, Lorena. Por quê? Lá em São José dos Campos, nós temos importantes polos industriais e tecnológicos, que acabam nutrindo e abastecendo essas cidades satélites. Um exemplo de cidade local. Cidade regional. Olha, desculpa, metrópole regional. Posso pegar a região de São José do Rio Preto. A São José do Rio Preto tem uma influência regional sobre vários municípios que estão ao entorno dela. Metrópole nacional. São Paulo. São Paulo, ela não tem só uma influência nos 39 municípios da região metropolitana. Ela tem uma influência praticamente em todas as outras metrópoles do país. Por quê? O coração econômico do Brasil está aqui. Nós temos aí a Bolsa de Valores, que se concentra em grande quantidade aqui. Apesar que no Rio de Janeiro nós também temos uma bolsa lá, mas ela acaba sendo de segunda grandeza. Polo industrial. As principais indústrias do país estão aqui. Então, observe, uma metrópole com grande importância sobre outras cidades e metrópoles do Brasil. Pode pular, por favor. Megalópole. A megalópole, ela já é uma outra relevância em metrópole, tá? Ela é a junção entre metrópoles, tá? Ela forma uma grande cidade, tá? Mas quando se fala em grande cidade, é em questão de infraestrutura. As duas metrópoles se encontram e formam uma grande área. Pode pular, por favor. E megalópole. A megalópole, ela já é considerada uma cidade global, tá? O que seria essa cidade global? É uma cidade que tem uma determinada influência a nível planetário. As cidades globais, elas são classificadas em alfa, beta e gama. São os graus de importância. Cidades alfas são cidades globais de primeira grandeza. Um exemplo disso nós temos Nova York, que ela tem uma gama muito grande de serviços, que esses serviços acabam sendo expansivos para várias partes do mundo. Tá? Cidades betas
são ainda cidades consideradas intermediárias, tá? São Paulo entra aqui, nessa classificação de beta. Tá? É uma cidade que ela tem uma importância mundial, mas ainda não alcançou esse grau de importância, a exemplo, como Nova York. Cidades gamas são cidades aí consideradas ainda iniciantes na sua participação e importância global. Tá? Pode pular, por favor. Ah, tá. Hoje, quando se fala em estrutura urbana, nós temos aí alguns indicadores, tá? Esses indicadores são indicadores qualitativos. Nós vamos ver na nossa próxima aula 2 deles: a mobilidade urbana e, na sequência, as políticas nacionais que devem ser aplicadas nos municípios, tá? Política de resíduos, gestão de pessoas, tudo isso faz parte ainda da geografia urbana. Bom, nós estamos no finalzinho da aula. Algum de vocês tem alguma pergunta a fazer, dúvida, o pessoal aí que está no EAD? Professor, se eu abro uma empresa, sei lá, no Quênia, tem um problema de para onde vai o imposto. Eu pago para todas as cidades? Não. Não. Você paga o imposto para a área delimitada que você está. No caso, cidade de São Paulo, né? O Camel, ele faz um tripé, né? Ele pega uma parte de Poá, São Paulo, e dizem que faz um bracinho com Itaquá. Mas, na verdade, Itaquá cedeu a sua parte geográfica para o município de São Paulo, né? Então, hoje, a cidade de Camel, ela é localizada principalmente no município de São Paulo, né? Eu digo quando a cidade te encontra. Se eu abro uma empresa ali, eu pago para as 2 cidades? Não. Você paga para o município que está atrelado à sua empresa. Se você abriu uma empresa fisicamente, vamos pegar esse caso de Cidade Camel, está localizado em São Paulo. Você vai fazer a contribuição do IPTU e qualquer outro imposto que a sua empresa gerar para a cidade de São Paulo. Mas, claro que os impostos estaduais e federais aí também você vai pagar normalmente, que é o ISS, ICMS, qualquer outro imposto que possa haver. Mais alguma pergunta? Essa classificação brasileira sobre o que é uma cidade tem a ver com corrupção, alguma coisa assim? Bom, depende da ótica. Por quê? Hoje, perante a estrutura nacional, a cidade é uma área geográfica com uma administração pública. Ponto. Isso é inquestionável, independente do número de habitantes. Só que, se a gente parar para analisar, os pequenos povoados que buscam emancipação é geralmente um forasteiro que vai para lá para querer formar uma estrutura política, um renome, até para ele ter uma ascensão política. E, de início, a probabilidade de acontecer algum tipo de desvio é muito grande. Isso daí, na nossa literatura popular e até mesmo nas escolas aí de cinema, se aborda muito isso, né? O cara que busca lá a fundação de uma cidade, ele busca lá um político para apadrinhar, e aí o cara gasta mundos e fundos sem controle, e quem que supervisiona isso? Então, é um problema que existe ainda hoje no território brasileiro, só que de uma forma menor, porque o município, quando ele tem a sua fundação, ele passa a ser controlado pelos órgãos de Estado. Nós temos a Controladoria do Estado, que ela verifica todos os gastos de um município, e a Controladoria da União, que também faz uma coverificação. Quando existe algo de anormal,
eles são alertados, ó, lá na sua prestação de contas não está batendo. Então, vocês vão ter aí que prestar esclarecimentos. Hoje, do ponto de vista legal, pode-se reprovar a prestação de contas de um prefeito, e isso em um eventual processo pode gerar até um crime de irresponsabilidade fiscal, que ele pode sofrer aí sanções político-eleitorais, né, de perder o mandato, de ficar inelegível por um número X de anos, depende muito da irregularidade que for constatada. Tá? Por exemplo, se nós pegarmos aqui a cidade de Itaquá, vamos pegar a última gestão. Nós não vimos efetivamente melhoras na cidade em 8 anos, mas na prestação de contas que foi feita do Poder Executivo para o Poder Legislativo, não é? Milagrosamente as contas elas foram todas aprovadas. Só que quando se fala dessa prestação de contas lá para o Tribunal de Contas do Estado, não foi bem assim. Ainda está em análise, porque é uma apuração muito mais aprofundada. Então, por mais que o poder local ele se una e fala assim, ó, vou dar o tapinha nas costas e vou fazer vista grossa, lá em uma segunda etapa, isso pode não acontecer. Já tivemos aí casos do político ser condenado até restabelecer o erário que ele trouxe ao cofre público, né? Ter que reembolsar aquilo que ele, infelizmente, não deu conta. Mais alguma outra pergunta? Bom, gente, ficamos por aqui neste sábado. Desejo a vocês boas aulas, estudem, coloquem a preguiça no bolso, porque está acabando já. Tenham foco e determinação. Obrigado, hein?